Olá, meu nome é Dario, bem-vindo ao canal Leituras Fascinantes. Eu já tive a oportunidade de gravar um vídeo de um livro do ex-deputado Ibsen Pinheiro, chamado A Razão do Mandato Parlamentar. Ibsen lamentavelmente faleceu, muito meu amigo. Naquele vídeo eu falei e repito agora, o Ibsen, uma das características do Ibsen como político, como pessoa e como parlamentar, foi um dos deputados que mais defendeu o parlamento brasileiro. Ele se empenhava em tentar mostrar para as pessoas a necessidade da existência e da importância de um parlamento, dentro daquela máxima que é povo sem parlamento é povo escravo. Diante dos acontecimentos últimos, onde algumas pessoas, algumas entidades foram às ruas propugnar pelo fechamento do STF, do Congresso, evidentemente com todo o direito, isso é um direito democrático de opinião, mas eu volto ao livro do Ibsen Pinheiro para fazer uma profunda reflexão e aconselho a todos. Já indiquei esse livro no outro vídeo, volto a indicar, para que nós possamos ter a ideia do pensamento dele, da importância do parlamento. E aqui, então, eu separei dois trechos onde ele claramente diz e explica com toda a didática a importância do parlamento brasileiro e também sobre o seu pensamento político, porque o Ibsen, além de grande defensor do parlamento, entendia muito de Brasil, de mundo e de geopolítica. Então vamos lá. Primeiro, a questão do que ele pensava sobre o parlamento. O capítulo é muito interessante. O título do capítulo: Casa Perigosa. Diz ele: sou suspeito para defender a instituição que integro. Se fui vítima, ela foi, no mesmo episódio, mais vítima do que eu, diz Ibsen. Também não tenho a menor obrigação de defender os desvios de conduta que lá se praticam, individual ou coletivamente, a ponto de não precisar inventar-se fato negativo para uma manchete, mas por tudo o que escrevi até aqui, percebe-se que identifico as deformações muito mais no plano institucional do que no pessoal, e muito mais nas estruturas legais e políticas do que no dedo pobre do leitor. A história me autoriza esta avaliação. O Legislativo no Brasil, especialmente a Câmara dos Deputados, é uma instituição perigosa para os interesses estabelecidos, especialmente aqueles que o tempo tornou superados e teimam na sobrevida, dizia Ibsen. Foi ali no seu plenário, desde a Casa da Cadeia, ou no Palácio Tiradentes, no Rio, ou mais recentemente no hoje denominado Plenário Ulisses Guimarães, que se adotaram decisões cruciais para o Brasil e a formação da sua unidade nacional e avanços sociais. Foi ali que se escreveu a Lei Áurea, como antes se proibiu o tráfico de escravos, como ali se deu a crise da abdicação em 1831 ou a da maioridade em 1840. A primeira pela brasileirização do poder e a segunda pela liberalização do governo, sem falar nas campanhas pela República, ou a maior de todas, a das diretas já. Como foi ali que morreu de morte matada nossa última ditadura, tudo confortando a ideia de que o espaço de transformação não é o de um acórdão judicial, mas o plenário plural, tumultuário, nem sempre elegante, mas invariavelmente ligado ao povo, como nenhuma outra instituição entre nós, dando cabal sentido à lição do maior dos legisladores, Solon de Atenas, que disse: Estado duradouro é aquele em que o povo obedece os magistrados e os magistrados à lei. Então essa era a ideia espetacular que o Ibsen Pinheiro tinha no que diz respeito à questão da importância do parlamento.
Sobre a questão da política, veja o que ele pensava. Com alguma ironia, mas com alguma dose de verdade, Clemenceau disse que as questões militares transcendem do ambiente militar. É também um grave erro supor que a política é assunto para os políticos. Nada é mais político do que um tema complexo, dizia Ibsen Pinheiro. E por fim, a sua noção de Brasil no sentido geopolítico falando. Quero insistir que no plano cultural, ou no plano ideológico, ou no plano das ideias, é que encontramos os maiores riscos a um projeto de defesa nacional orgânico e integral. Lamentavelmente, praticam-se nos setores que controlam a economia, os ditos países centrais, uma ideia não mais de manter no atraso os países periféricos, mas de condená-los a um desenvolvimento subordinado. Esse é o risco realmente estabelecido e que se opõe a um projeto de defesa nacional orgânico e íntegro. Vejo, lamentavelmente, com frequência, pessoas que defendem uma espécie de colonialismo mental, que atribui ao nosso país um papel subordinado. E vejo com tristeza alguns que defendem a preservação da Amazônia, por exemplo, como se fosse a preservação de um jardim botânico para deleite dos visitantes. E esquecem a necessidade de um projeto integrado de desenvolvimento que preserve a Amazônia e os homens e mulheres que vivem na Amazônia e que desenvolvam um projeto em que manter a árvore em pé seja um meio de vida para os povos da Amazônia e não uma preservação para deleite de visitantes estrangeiros. Então aqui deu para perceber novamente na razão do mandato parlamentar de Ibsen Pinheiro que ele pensa de política, de geopolítica e fundamentalmente o seu pensamento sobre a importância e a necessidade do parlamento.